Bom, amigos, boa tarde a todos. Felicidade de estar aqui com vocês. Mais um domingo de estudos da doutrina espírita. Dando continuidade aos nossos estudos do NEP, né? Antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, eu vou fazer a prece. Deus, Pai de amor e bondade, nós agradecemos a oportunidade da vida, agradecemos esses momentos entre amigos, momentos de reflexão, nos passos, nas pegadas do Mestre, que a doutrina espírita vem nos ajudar a revelar, descortinar as dificuldades, que possamos com esses estudos dar passos mais seguros na nossa caminhada evolutiva. E assim, Mestre, rogamos a vossa presença, a presença dos benfeitores espirituais, que esteja conosco trazendo um clima de paz, para que a nossa reunião transcorra da mesma forma. Pedimos também a todos os irmãos que aqui estão e aos que nem puderam estar aqui. Pedimos também a todas as pessoas que estão nos hospitais, aquelas que estão enfermas. Pedimos ao Pai do nosso caro amigo Carlos, que está aí acamado, que ele receba da espiritualidade, o alento, o amor, para refrigerar a sua alma, que ele possa se sentir melhor. Obrigado, ó Mestre, se conosco, agora e sempre, que assim seja. Bom, amigos, estamos aí então, parece que entrou também na sala agora a Sônia e o Iris, boa tarde. Hoje nós vamos estudar, ainda no Evangelho de Lucas, o retorno a Nazaré. Marleninha? O retorno a Nazaré, né, que está no capítulo 2, versículo 39 e 40. Ele é uma continuação da fuga para o Egito, né, que Maria e José e Jesus foram para o Egito. Então eu vou ler aí para a gente fixar. Retorno a Nazaré. Assim que se consumaram todas as coisas estabelecidas na lei do Senhor, retornaram a Galiléia para a cidade deles, Nazaré. A criança crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ela. Joia. Tá aí, pessoal, 2 versículos pequenos, mas de grande conteúdo. Ramon, antes de eu perguntar para o pessoal que entender e a gente começar a falar sobre os versículos, eu posso compartilhar aqui o mapinha lá da Palestina naquela época? Manda abraço. Tá liberado. É isso. Estão visualizando? Bom, pessoal, vocês estão vendo o Egito aqui, ó, do lado esquerdo? Egito, Baixo Egito e Alto Egito. Em Tebas tem o Mar Vermelho aqui, ó, de Moisés passou com o pessoal, né? E olha a distância que está aqui, ó, das terras árabes aqui embaixo, depois tem Jerusalém, Damasco, e vai subindo, né? Tem outro mapa. Ramon, se eu mudar de tela, não muda automático, não, né? Eu tenho que sair e colocar novamente, né? Eu creio que não, porque você não compartilhou a tela toda, né? Você compartilhou só onde está o Ah, mapa. Daí tem que então eu começar vou de novo. colocar um outro aqui também, que é só lá da Galileia. Pá, 10-0 aqui pro programinha aqui. E agora? Isso.
Então, ó, onde eles estavam aqui, ó, em Belém, ó. Aliás, foram em Jerusalém, né, para apresentar Jesus no templo, e foi daqui que eles passaram, atravessaram aqui tudo. Egito está aqui no canto, vocês viram, né? E depois de ficarem lá no Egito, eles falam que mais ou menos 2 anos, que eles voltaram aqui para Nazaré, ó, subiram aqui, foram até aqui em cima, na Galiléia. Não sei, Ramon, nos estudos que vocês fizeram na fuga para o Egito, mas falam que de Jerusalém, lá de Belém, né, a, até o Egito são mais ou menos 450 quilômetros, 20 dias de cavalgada. Imagina com o bebezinho, hein? Então, imagina só, É, não é brincadeira, não. é muito tempo, né? Meu Deus. Então, assim, é só um aspecto histórico para a gente situar, né, como funcionava naquela época, para a gente entender um pouco melhor como era a dificuldade, né? Tem deixa eu ver aqui, tem um historiador aqui que ele fala, ó, que, que a fuga, né, transcorreu durante o período de perseguição do rei Herodes, aproximadamente 6 anos. Fala que 6 anos antes de Cristo, mas eu não sei por que eles estão com essa data aqui, né? E a volta ocorreu depois da morte do Herodes, 4 anos depois de Cristo, antes de Cristo também. Então, seria 2 anos. Agora, o porquê que eles colocam essa data aqui, de 6 anos antes? Porque, pelo que eu saiba, a contagem começa a contar a partir do momento do nascimento, né? Pelo menos eu entendi assim. O Hernando, não é porque tinha o outro Herodes também? Porque teve o Agripa e teve o Grande. Teve o pai e o filho, né? É, às Mas vezes a gente confunde um pouco as datas por conta dos nomes, né? pode ser, pode ser. É que fala assim, ó, a fuga transcorre durante o período de perseguição do rei Herodes, aproximadamente 6 anos antes de Cristo. E a volta ocorre depois de sua morte, a morte dele, que seria o do pai, né? 4 anos antes de Cristo. Aí eu não sei o motivo dessa variação aí dos anos, né? Realmente existe uma controvérsia com relação ao calendário, mas eu não sei dizer o motivo. Mas era só para fixar esse período que eles ficaram lá, durante 2 anos, no Egito, e que a distância também, né, que foi até o Egito, mais ou menos 450 quilômetros. Tem alguns historiadores que chegam a falar até 600, dependendo do percurso. Então, além da distância, também tem essa questão de 2 anos lá. Não tem relato autêntico onde eles ficaram hospedados, quem acolheu eles lá, mas como a gente estava falando aí na questão da providência divina, né? Com certeza a providência já foi arrumando tudo, né? Mas vamos conversar sobre isso, gente. Interessante que começa aí a narrativa falando que assim que se consumaram todas as coisas estabelecidas na lei do Senhor. Vamos fazer uma reflexão sobre isso? Eu penso que seria as profecias que já estavam sendo faladas ao longo dos séculos. Penso também que seja o que estava na lei também da Torá, que tinha que ser cumprido, né, apresentar no templo. Então, assim, eles eram bem rigorosos ao cumprimento da lei de Moisés, né? As tradições judaicas. Tanto que Torá, Meire, um dos entendimentos que se tem é de lei mesmo, né? Leis. O Pentateuco, eles falam, muitos fazem referência à Torá como a lei, né? Então, cumprimento da lei. E essa lei? É lei humana ou lei divina?
Porque é o seguinte, nos 10 mandamentos, a gente conhece bem os 10 mandamentos. Só que os judeus, eles, na verdade, cumprem 603 mandamentos. A gente praticamente conhece 10, que são os principais, né? Que está lá na tábua dos 10 mandamentos. Que foi quando Moisés recebe no Monte Sinai. Mas tem muito mandamento aí, que eles cumprem, que eles falam que é cumprimento da lei. O que vocês falam sobre Então, isso? mas o que eu penso, assim, possível de nós conversarmos, né? Claro que hoje, depois, mas que eles tinham tudo isso, né? Todas essas notícias. É isso que eu acho que a gente não pode perder de vista. Que eles tinham essas profecias, né? A palavra que eu queria usar é essa. Que eles tinham essas profecias. E se eram profecias, de onde que vinha, né, Hernando? Interessante, Marlene, que Moisés, ele é o encarregado da revelação divina, mas focado no aspecto da justiça, né? Por isso que depois vai vir Jesus, com o aspecto do amor, e também a doutrina espírita vem após, trazendo aí o aspecto da razão. Mas o aspecto da justiça, muitas vezes, Moisés teve que colocar leis humanas, entendidas como leis divinas, para que tudo funcionasse da melhor forma. Ah, não, isso aí ele fez muito, né? Isso ele fez muito, claro. A lei mesmo divina são os 10 mandamentos. Esses 603 aí, você vai ter até pena de morte. Vai ter até pena de morte. Pedrejamento, era a lei. Mas é a lei civil, né? Que ele passa Olho por olho, dente por dente, né? ele, Moisés, já não era mais vamos dizer, o médium, né? Ele tinha que ter alguma coisa também para administrar o povo, né? O povo era meio primitivo, né? Nós, né, talvez. A gente não sabe aí se ele tinha ou se nessa caminhada dele aí. Agora, o Emmanuel, eu já ouvi vocês mesmos dizerem que o Emmanuel fala que, junto com todos os profetas, Jesus estava em sintonia, né? Ele usava os profetas como médiuns, né? Eu tenho acompanhado, o Tonho acho que acompanha também o estudo do Êxodo que o Haroldo está fazendo, né? E teve acho que alguns episódios aí para trás, ele falou um pouco sobre essa questão da lei de Talião, viu, Meire, que você comentou aí. E é muito legal. Ele mostra lá que não é Moisés que falou isso daí. Eu sempre achei que fosse, eu sempre achei que isso estava contido nas regras que ele criou, nos ensinamentos que ele trouxe. E ele fala assim, onde que está aí? Me mostra. O Haroldo pergunta, né? E ele vai contar que, na verdade, o olho por olho, dente por dente, vem acho que dos babilônios, da cultura sírio-fenícia, um negócio assim. Que não é de Moisés, não. Isso. E ele está fazendo um trabalho lá, agora, nesse estudo do Êxodo, de explicar os 10 mandamentos. E é muito legal, porque ele está mostrando como que os 10 mandamentos, eles são, na verdade, o Evangelho, Jesus é o desdobramento dos 10 mandamentos. Né? Para a gente ver que... o quarto. Isso, está no quarto, é isso aí. Não uma... Isso. Nossa, mas é muito interessante. Eu aconselho quem puder entrar lá para ver. Tem nos canais do Ser, tem no espiritismo.tv também. Mas é muito interessante. Pode falar, Tânia. Tem no YouTube. Isso. Eu no creio canal que... do Ser, está tudo lá, né? Também, né? Também, isso. E aí, é muito interessante essa visão, porque
a gente vê que Moisés, lá nos 10 mandamentos, a gente já tem a lei de amor, por exemplo. A gente já tem a relação com o próximo, então amar ao próximo como a si mesmo está ali. Sim. Aí o Haroldo vai explicando, por exemplo, como um mecanismo de você chegar a Deus, né? Então é muito interessante, viu? Agora, é mais interessante ainda, voltando para a discussão que a gente estava antes, nós percebemos que a lei natural, a lei divina, realmente ela é imutável, né? E tudo aquilo que está sintonizado com ela se encaixa em qualquer tempo, né? Então, seja os ensinos de Jesus, sejam os 10 mandamentos, seja a própria doutrina espírita, naquela parte dela que tiver essas características, não vai mudar com o tempo, né? Vai permanecer. Talvez adapte linguagem, talvez adapte alguma coisa, mas aquilo que faz parte desse caráter de revelação não vai mudar, né? E aí não que não estou dizendo que a gente tem que ficar preso, não é isso, né? Mas é só para explicar dentro dessa mesma ideia. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre isso. Então, acho que tudo isso que você falou, Rama, é muito interessante. Porque se ele era um enviado de Deus, é claro que ele trouxe a verdade. Porém, na sua trajetória, como estava naquela época tão primitiva, e é claro que ele era um espírito ainda em trajetória evolutiva também, né? Então, nessa sua caminhada, teve percalços, que aí eu penso que é difícil Moisés, para você a está gente... falando, né, Marlene? Moisés, né? De Moisés. A gente não sabe falar, né? Se foi por conta dele, aí é difícil, eu acho, para nós. Mas sobre os 10 mandamentos, Isso. é divino, Tem uma né? pergunta, Marleninha, que eles fizeram para o Emmanuel, o Consolador, Ah, justamente sobre isso. Falaram assim, mas eles não deturparam os 10 mandamentos no texto, ao longo do tempo, né? E aí ele fala assim, que houve sim essa tentativa ao longo do tempo, mas eles nunca conseguiram. Ela sempre volta. Eles fazem um contorno, mas ela volta. É mais ou menos assim que ele fala lá na resposta, Eu né? tô com ela aqui, Ramon. Pois é. Ah, que legal. Conta aí, lê aí pra gente, acho que vale a pena, né? Deixa eu ver se eu tava com ele aqui na 269, se não me engano. Eu não lembro. Se precisar, eu acho aqui. Se não achar. Tô aqui, 268. Vou colocar aqui. Estão vendo aí? Os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, base de toda a justiça, até hoje no mundo, foram alterados pelas seitas religiosas. As seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação dos seus sacerdotes, procuraram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos transmitidos à Terra por intermédio de Moisés voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Ou seja, conforme vocês disseram aí, todo avanço que nós já temos em matéria de direito até hoje são sempre buscando os 10 mandamentos. Por quê? Porque são divinos, né? Então, a gente vê alguma evolução já aí no direito humano, né? De igualdade, das diferenças, né? A gente vê pessoas com diferenças, elas são elevadas um pouco mais para ficar em pé de igualdade. Fernando, acho que vale a pena ler a 270, ó, Isso, que a Marlene comentou, né? justamente. 270. Apesar de suas expressões tão humanas, Moisés veio ao mundo como missionário divino? Resposta. Examinando-se os seus atos enérgicos de homem, a considerar as características da época em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu, legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo terrestre a grande e sublime mensagem
da primeira revelação. Parágrafo abaixo. Com expressões diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata de suas preciosas obrigações, em face da humanidade ignorante e materialista. Interessante, né? Eu acho. E tem uma parte aí, acho que está mais embaixo, que ele fala, né? Porque não é que Moisés viu Deus, né? Ele fala que eram os emissários de Jesus, que é o que a Marlene falou também. Acho que está mais para baixo, se eu não me engano. E aí vai, né? Muito legal. Aqui fala também, ó, qual o significado da lei de Talião, que a Mary estava falando, você estava comentando, olho por olho, dente por dente. Na verdade, a lei de Talião ela é uma evolução já, né, da lei de Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, você ia lá e roubava uma galinha. Ele tinha direito de matar a sua família inteira. Olha, meu Deus do céu. Então, chega a lei olho por olho, dente por dente, pensa bem, não, tem que ser igual. Se você roubou uma galinha, pega uma galinha minha. Entendeu? Olha o tanto que melhorou. Mas aí veio Moisés e já falou sobre o amor também. É que ficou fixado ainda a questão da lei de Talião. Da muito grande. punição, né, Erna? É uma evolução. Então, no próprio Livro dos Espíritos, Kardec fala, os Espíritos respondem a Kardec que as leis vão evoluindo juntamente com a humanidade. Então, a gente percebe que realmente muita coisa evoluiu. Quando a gente para pensar nos dias de hoje, lógico, existe muita desigualdade, mas já existe muitos horizontes na humanidade, né, em questão de igualdade, de direitos, e realmente, conforme nós vamos evoluindo, as leis também vão evoluindo junto. Mas é interessante, né, tudo isso que nós estamos falando, né, da lei de Talião, a Meire colocando dessa evolução, o quanto a humanidade, que somos nós, né, gente, temos dificuldade ainda de caminhar para as leis de perdão, de compreensão, de oportunidade, né? Você pode ver que muitas leis que são avanços hoje e que você vê pessoas brigando, imagina, por conta de algumas coisas que eles acham, assim, tem muitas pessoas, grupos, né, que acham injustas, né, que acham injustas ainda. Mas, não, essas leis estão aproximando da lei do amor, da lei de Deus, né? Mas veja como a humanidade, quando eu falo humanidade, eu sou incluída, viu, gente? Lógico, né? Nós temos essa dificuldade, nós temos muito essa dificuldade, né? O Hernani aí deve saber de tantas encrencas que tem aí, não é? Com as leis e tal, e são leis que estão se aproximando, assim, das leis divinas, né? Porque que Deus não quer a morte do pecador, não é assim? O que significa a morte? A destruição, significa o desrespeito, porque morrer a gente sabe que ninguém vai morrer, né? Mas é nesse sentido. Porém, nós temos ainda dificuldade, né? Principalmente quando está do lado com o outro, né? Às vezes eu acho que quando bate na nossa porta, a gente dá uma amenizada, né? Eu vou pegar um gancho que você falou aí, Marlene. Deve ter alguma coisa de contexto histórico, eu não consigo abarcar, não tenho conhecimento para isso, nesses versículos, né? Então, eu fiz uma ilação nesse sentido que nós estamos indo aqui agora. Então, o Cristo, Jesus e Maria estavam cumprindo a lei do Senhor, e a criança se robustecia e se enchia de sabedoria, né? E se enchia da graça divina. Então, eu acho que é mais ou menos o que acontece com a gente também. Enquanto a gente está querendo transgredir essas leis, enquanto a gente não se decide por cumpri-las em nós e por nos alinharmos a elas, a gente está distante dessa sabedoria e distante dessa graça divina. Na verdade, não é que nós estamos distantes, não, porque nós estamos envolvidos pela graça divina constantemente, né? Não tem como a gente fugir disso, mas eu acho que é mais na forma como a gente se sente, né? E
E até, por exemplo, quando a gente decide ir pelo caminho do bem, a gente decide por essa renovação, a gente ganha muita moratória, né? Então, Deus não vem aqui e fala assim, não, peraí, antes de você conseguir ir lá no caminho do amor, você vai ter que pagar tudo aqui, os dentes, né? Olho por olho, dente por dente, então você tem que pagar todos os dentes por dentes. Não, ele vai te proporcionar milhões de formas, pelo amor de você reparar, né? Então, aí o sofrimento ganha outro significado. Então, fazendo essa ilação por esse caminho, né? E é interessante que também eles estavam retornando do Egito, né? Qual que é o significado desse Egito, né? Qual que é o significado da saída do Egito também? Eu acho que é mais ou menos, não que eles estivessem fazendo essa caminhada por esse motivo, mas para nós, sim, né? Nós estamos fazendo esse retorno, esse esforço de nos alinharmos, né? A essa lei. Isso mesmo. Bom, estamos aí com a Lúcia, que chegou, com a Nara. Não sei se elas já pegaram um pouco dos nossos comentários. Fiquem à vontade, se quiserem. Cumprimentando as amigas, a Ana Luísa hoje não entrou, ela está com herpes zoster, coitada. Então, diz que é nutrigêmeo, acho que é um osso da face, né? Músculo. Então, ela não está boazinha, não. Até no final a gente pode fazer uma oração, né? Pode sim. Pessoal, outra característica que eu percebi, que hoje em dia está muito passando despercebido nas nossas vidas, não sei se vocês conseguiram ver isso também. Jesus, juntamente com seus pais, né, Maria e José, após o pedido do anjo, aí, né, de um espírito protetor evoluído, foram para o Egito, ficaram lá 2 anos e meio, mais ou menos. E essa questão de fazer a coisa no seu tempo, tudo no seu devido tempo. Nós, às vezes, temos atropelado as coisas, né? A gente percebe nesse mundo de tanta correria, tanta informação, tanta ansiedade, nossa época da ansiedade, né? E a gente, às vezes, não dá ouvidos à espiritualidade para que as coisas aconteçam no seu devido tempo. E a gente vê que o mestre vai dando exemplos assim, um atrás do outro, né? Desde o nascimento, humilde, né? Desde da questão ali do templo, que ele foi anunciado no templo, e agora também. Durante 2 anos, Maria e José continuam a sua reflexão para que as coisas aconteçam conforme o anunciado, conforme pré-determinado pela espiritualidade divina. Então, eu acho assim, um recado muito interessante, não sei se vocês viram essa questão também. Eu não entendi, Hernani, o que você falou. Você acha interessante... Porque, assim, eu vou explicar por que eu não entendi. Tá. Assim, para mim, né, lógico, eu acho que os evangelhos canônicos, por ter passado, assim, de verbalmente, ele sonega muitas informações. Porque, por exemplo, os evangelhos de João e de Marcos, eles já retratam Jesus como adulto, logo de cara. Como se ele tivesse surgido assim, do nada. Então, eu estou falando assim, em termos do que os evangelhos nos trazem. Já Mateus e Lucas, principalmente Lucas, a gente percebe que eles estão trazendo para nós história do nascimento e da infância do Cristo, mas há um buraco muito grande na narrativa de Lucas, porque a gente vê ele agora aqui bebezinho lá no templo, depois aí tem uma passagem lá, e depois aos 12 anos lá no templo, e pronto, e acabou. E depois some. Então, assim,
Quem sou eu para criticar os apóstolos? Mas muita coisa se perdeu. Se tivesse mais relatos, o exemplo do mestre, nós teríamos muito mais subsídios, porque por isso que surgiram apócrifos e surgiram teorias mirabolantes, que Jesus foi levado para o Oriente pelos reis magos e que estudou no Tibete, que não sei o quê. Estou falando historicamente, né? Então, e eu não sei se foi isso que você quis dizer. O exemplo do mestre ficou, mas esse período aí dele beber até quando ele começa a pregar é por pura dedução, porque poucas coisas foram ditas. E é uma pena, porque esse menino, ele foi uma criança, existem até os autores que contam algumas passagens deles, mas a gente não pode atestar a veracidade. Ele foi um adolescente, seria importante a gente saber como foi o processo dele encarnado como ser humano, né? Porque ele fala, ele cresceu em sabedoria, como é que fala aqui o texto? Assim, eu imagino que esse crescimento dele foi em conexão com o pai também, né? Não só fisicamente. Mas como que se deu isso? Eu gostaria de saber, assim, é uma coisa que eu estou dividindo com vocês. Como que foi essa adolescência desse menino? Ele ficou... Provavelmente ele não ficou revoltadinho igual a gente, né? Provavelmente ele... Mas eu acho uma falha nos canônicos. Ramon, mas não é verdade? Todo adolescente tem uma fase. Mas será que ele já era assim... Eu penso, né, que pela estatura moral, elevação espiritual dele, provavelmente ele já dava conselhos para os amiguinhos, né? E eu acho uma falha triste nos evangelhos canônicos. E aí a gente tem que recorrer aos apócrifos. Mas muitos apócrifos também a gente não pode levar ao pé da letra, assim como os canônicos. Então ficam assim suposições. O Humberto de Campos, no livro dele, no segundo, não sei se é a segunda ou a terceira lição, ele fala Jesus e o precursor, no Boa Nova. Então, ali ele dá uma visão geral de como Jesus viveu na infância, pelos relatos de Maria a Isabel, quando as duas se encontram. Então, ela conta que ele acolhia todos que passavam na casa, orientava as pessoas. Então, assim, até eu pensei em a gente trazer hoje, mas como que lá o Humberto de Campos começa a falar da pregação de Jesus aos 12 anos no templo, eu pensei que talvez no próximo estudo ficaria mais coisas com o estudo. Isso, acredito que no próximo era isso mesmo. Mas é verdade, o que a Alice falou é verdade. A gente tem o Humberto Campos, traz um monte de informações, né? Para nós espíritas faz bastante sentido, a gente tem muita credibilidade no Chico, né, nessa literatura, mas no mundo geral, assim, da teologia geral, realmente é difícil. Sim, Faz então, falta, mas né? você concorda, Ramon? Assim, o Humberto de Pode? Campos é dentro da nossa doutrina. Isso. Mas e os demais? Isso Porque mesmo. a gente precisa de ter um comparativo, não desmerecendo Humberto de Campos, por favor, não é isso. Mas ele também é um espírito em evolução como nós. E os históricos, onde ficam? Porque, assim, a gente precisa de ter dados históricos. A gente precisa disso. E, infelizmente, ficou meio que no vácuo, né? Não vai modificar. Eu só estou, assim, expressando o que eu penso, o que eu lamento, uma lamentação. É mesmo. Eu acho que a gente vai resolver isso daí só o dia que a ciência estiver conversando com o mundo espiritual e tiver equipamentos para para projetar algumas cenas do passado. O que a gente tem hoje à nossa disposição são os canônicos, tem muita pesquisa, tem muito historiador aí de renome, como tem aquele Kenneth Bailey, tem aquele Bart, né? Tem esqueci o nome lá da mulher, é uma mulher, até eu citei quando eu fiz um Tomé. E
a gente não pode desprezar os apócrifos, porque, inclusive, o Evangelho Gnóstico de Tomé, depois que descobriram ele, depois que descobriram lá o que foi quase ao mesmo tempo, os manuscritos do Mar Morto, isso aí foi um achado para os cientistas dessa área. Agora, ao lado disso, nós temos que usar o que nós temos também de informação na doutrina espírita. Mas o grande filão, o grande tesouro, é a mensagem que Jesus deixou como adulto, né? O grande legado foi a mensagem dele, que está ali nos evangelhos, né? Que vai ser os canônicos, e na doutrina espírita, porque ele mesmo falou, vou enviar um outro consolador, que vai explicar tudo, tal, né? Então, o material que a gente tem é isso aí. Eu acho que com isso aí dá para trabalhar a nossa transformação moral, né? Que é o grande objetivo. Eu penso assim, que até porque, se a gente for parar para pensar na civilização daquela época, 1% somente que sabia ler e escrever, o resto era tudo analfabeto. Então, existia muita dificuldade. Não existia papel, era tudo, a pele tinha que ser, tinha que ser curtida, tinha que pôr para secar. Então, era uma dificuldade imensa que eles encontravam, né? Se errassem mesmo, como é que fazia? Então, como que fazia? Tá vendo? Mas o que ele falou? Passarão o céu e a terra e minhas palavras não passarão. Nem passarinho. Lúcia, não estou discordando de você, não. Acho que procede, né? Mas é isso que o Tony falou, eu também estava aqui reflexionando. Você vê que o próprio Jesus, ele mesmo não escreveu nada. Poderia. Poderia, né, gente? Pegar um galho de laranjeira lá, uma tábua, fazer miséria, né? Mas ele não escreveu. Por quê? Vocês vejam que existem especulações de que Jesus teria aprendido com os essênios, que não sei o quê. Então, quanto mais relatos nós tivéssemos dessa trajetória, vamos dizer, biológica do mestre, mais encrenca nós teríamos. Mais encrenca nós teríamos, podem ter certeza disso. Então, ficou exatamente, né, ficaram esses 3 últimos anos, que seria o ponto crucial dele mesmo, que é da sua pregação, para ficar nos nossos corações. E nós vivemos a doutrina do Cristo em espírito e verdade. E vejam que, através desses canônicos, que são questionados aí no meio científico, o Allan Kardec construiu essa beleza aí, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Verdade. E nem pegou tudo, né? Pegou só um pedacinho. Exatamente. Hernando, posso ler um texto da Emmanuel aqui para nós? Confusão também, né, Ramon? Para evitar confusão também. Sério. Que não ia ficar legal para a doutrina naquele momento, né? Entrar nessas coisas. Mas olha só, dentro do que nós falamos aqui, ó. Porque também eu acho que um ponto de reflexão que esse versículo traz é a questão de que Jesus não veio destruir a lei, né? Seja encarnando no corpo físico, seja cumprindo, né? Tudo, né? Então, Marlene, que tal você ler para a gente? Acho que é melhor, né? Você consegue... Posso ler, Ramon? Cumprimento da lei. Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Companheiros inúmeros, em rememorando semelhantes palavras do Cristo, de certo guardarão a ideia fixada simplesmente na confirmação doutrinal do Mestre Divino ante o ensinamento de Moisés. A lição, todavia, é mais profunda. Sem dúvida, para consolidar a excelência da lei mosaica do ponto de vista da opinião, Jesus poderia invocar a ciência e a filosofia, a religião e a história, a política e a ética social, mobilizando a cultura de seu tempo para
psicografar novos tratados de revelação superior, empunhando o buril da razão ou azorrague da crítica para chamar os contemporâneos ao cumprimento dos próprios deveres. Mas, compreendendo que o amor rege a justiça na criação universal, preferiu testemunhar a lei vigente, plasmando-lhe a grandeza e a exatidão no próprio ser, através da ação renovadora com que marcou a própria rota na expansão da própria luz. É por isso que da manjedoura simples à cruz da morte, vemo-lo no serviço infatigável do bem, empregando a compaixão genuína por ingrediente inalienável da própria mensagem transformadora. Fosse subtraindo a Madalena à fúria dos preconceitos de sua época para soerguê-la à dignidade feminina, ou desculpando... Deixa eu ver... Deixa eu achar aqui. Isso. Não. Ou desculpando Simão Pedro? Vou repetir aqui, pode, o terceiro? Terceira linha. É por isso, eu vou repetir, que da manjedoura simples à cruz da morte, vemo-lo no serviço infatigável do bem, empregando a compaixão genuína por ingrediente inalienável da própria mensagem transformadora. Fosse subtraindo a Madalena à fúria dos preconceitos de sua época para soerguê-la à dignidade feminina, ou desculpando Simão Pedro, o amigo timorato que abdicava da lealdade à última hora, fosse esquecendo o gesto impensado de Judas, o discípulo enganado, ou buscando Saulo de Tarso, o adversário confesso, para induzir-lhe a sinceridade a mais amplo e seguro aproveitamento da vida. E é ainda aí, fundamentado neste programa de ação-predicação com serviço ao próximo, valorizando-lhe o verbo revelador, que a doutrina espírita, sem molhar a palavra no fel do pessimismo ou da rebeldia, satisfará corretamente os princípios estabelecidos, dando de si sem cogitar do próprio interesse, transformando a caridade em mera obrigação, para que a justiça não se faça arrogância entre os homens, e elegendo no sacrifício individual pelo bem comum a norma de felicidade legítima, para solucionar na melhoria de cada um de nós o problema de regeneração da humanidade inteira. Emmanuel. Hey, esse Emmanuel é demais, né? Incrível, né? Incrível. Esse parágrafo aqui é matador, né? Ele poderia, que ele fala, que ele poderia ter invocado tudo, né? Igual você falou, escrito na pedra com galho de laranjeira. Eu acho que é isso que tem que ficar assim, para mim, né, gente? Não, eu não acho para todo mundo, não. Me perdoe a arrogância. Para mim, o que fica, assim, o que a gente tem para hoje, né? Mais ou menos assim. Então, o que nós temos para hoje ainda nós não damos conta de digerir. Ontem eu assisti a uma entrevista, que acho que é um tal de Bob, um jornalista, não sei, nem sei quem é ele, que fez com Júlio Padre Lancelotti. O Padre Júlio Lancelotti, né? Falei errado. Gente, eu fiquei envergonhada. Veio envergonhada de minha pessoa, do meu ser, porque eu fiquei meditando, puxa vida, que dia que eu vou chegar neste lugar de verdadeiramente abraçar a todos os irmãos, indistintamente. Eu não estou nesse lugar. E estou há quantos anos aí estudando o Evangelho? Mas, por enquanto, estou só estudando. Mas também, de certo, é o que eu estou dando conta, né? E eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Porque se a gente for observar, né, eu estava reflexionando a partir dessa entrevista que eu vi. Cada pessoa vai dar o que tem mesmo, né? E tem pessoas que estão aí, como eu disse, em nome de Jesus, falando, tem que ser assim mesmo. Não fala
quando Jesus fala, tire a primeira pedra quem estiver sem pecado, tem cristão que fala, é para tirar a primeira pedra, porque o outro merece. Às vezes a gente faz assim, né? Nesse julgamento. Então, é isso aí, Lucinha. A Lúcia quer falar, gente, ó, levantou a mão. Ou não? Não levantei, não. A Marleninha percebeu no pensamento. Vai lá, Lúcia. Bom espiritual. Não, eu concordo com tudo, Marlene. Concordo exatamente assim, sem tirar nem pouco que você está falando. A mensagem importante é a que o mestre deixou. É só um comentário de uma pessoa que gosta muito de história. Eu amo história. Eu gosto de fatos. Então, assim, eu fico, como bem disse o Antônio Carlos também, os apócrifos não podem ser desprezados de maneira nenhuma, mas surgiram, inclusive, em outras religiões. Nós temos o privilégio de termos Humberto de Campos, de termos próprio Kardec, para nos orientar, mas muitos irmãos ainda se encontram, vamos dizer assim, sendo persuadidos por pessoas que não compreenderam a mensagem do mestre e usam esse intervalo para manipular massas. É essa a minha preocupação, não só conosco, mas com os nossos irmãos menos esclarecidos, que estão no estágio deles. Acreditam, cada um está no seu estágio. Longe de mim querer criticar, mas a gente vê, infelizmente, pessoas de má fé que usam de algumas dessas coisas para manipular multidões. A gente vê seitas que pessoas suicidam. Porque uma pessoa que tem uma, vamos dizer assim, uma mente mais forte, ela acaba iludindo, persuadindo outras pessoas. Então, é só nesse sentido que eu falo. Agora, para nós, que bênção, que privilegiados que somos, que recebemos a doutrina espírita que está nos guiando, que nossos olhos, eu não vou dizer que estão abertos, mas já estão semicerrados, um pouquinho só. Nós já vemos uma luzinha, uma velinha lá no fundo do túnel. Não vemos mais por preguiça nossa, porque Kardec deixou aí. Eu entendo assim, eu ainda estou nesse estágio por culpa minha, porque está aí, né? Está aí tudo esclarecido. Eu não sigo, não sei se é por preguiça, não sei se é porque eu ponho N coisas na frente, mas assim, perfeita a sua colocação, Marlene, perfeita. Tá bom, gente? A Lúcia, é fabuloso, Lúcia, isso que você falou, porque às vezes a gente fica só com os relatos da doutrina espírita, né, e a gente tem muita segurança no que a doutrina espírita nos diz, principalmente na obra complementar do Chico Xavier, Emmanuel, Humberto de Campos, né, e aí vamos por outros. Mas a gente também tem que se apoiar na ciência, na filosofia. É interessante que essas coisas corram juntas, né? Por isso que é bom a gente ter esses dois pilares. Mas eu lembro de uma pergunta que o Ramon fez para o Aloísio, quando ele fez aquela palestrinha para nós, quais eram as fontes, né, e quanto ele gastava por mês, mais ou menos assim, não sei dizer mais ou menos, nas pesquisas que ele fazia. Aí ele falou assim, eu já gastei tanto dinheiro com livro, tentando ver se batia com a doutrina espírita, e eu via que destoava. Depois passava de um certo tempo, a história, a ciência ia lá e comprovava o que o espiritismo diz, o que o Emmanuel diz. Aí parei de gastar dinheiro com livro. Por quê? Porque a doutrina espírita já está na frente. Essa é boa, hein, Rã? Então, e o Haroldo diz uma vez de uma pesquisa que ele estava fazendo, que não batia as datas, de jeito nenhum. Paulo Estevão falava uma data e a história falava outra. E ele, gente, mas não é possível que a doutrina espírita errou. Aí a mulher dele, a esposa dele na época, teve um sonho, parece que foi mais ou menos assim, de uma universidade, se não me engano, nos Estados Unidos, estava fazendo uma pesquisa naquela área que eles estavam dando essa divergência. Aí eles foram levantar as datas, estava batendo
corretamente com as datas que constavam no Paulo Estevão. E com o decorrer do tempo, essas datas foram confirmadas, que eram as datas que mais se aproximavam da realidade. Então, a gente viu, assim, conforme a Lúcia disse, né, que beleza a gente tem em mãos a doutrina espírita que já antecipa para nós isso. Mas não é por isso que a gente também vai ter que ficar de braço cruzado aceitando tudo. Nessas entrelinhas, né, pode ter muita coisa aí atravessada. Naquela palestra que eu fiz a semana passada lá no Evangelho, eu falei do Erasto e ele tem aquela célebre frase lá que diz, né, que é melhor a gente rejeitar 10 mentiras do que essa... como é que é? É melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Então, assim, temos que correr junto, né? Porque se você rejeita um fato que é verdadeiro, não precisa preocupar. Ele é verdadeiro, ele é luz. Vai chegar, né? Então, a gente não precisa preocupar. Mas agora, enquanto o Hernani falava, Lúcia, você acredita que me ocorreu nessa cabeça de médio formiga? Formiga daquelas bem pequenininhas mesmo. Todos esses registros que você gostaria de ver, que todos os historiadores gostariam de ver, eles estão na espiritualidade. Está tudo marcado. Vai chegar a hora. É isso Por mesmo. exemplo, assim, não que eu não goste de história, não é isso, mas eu sei que você gosta muito mais. Então, na hora que você estiver lá na espiritualidade, você vai ter acesso a isso. E haverá um momento em que a nossa humanidade, né, encarnada aqui também. Desanima, não. Então, né? não desanima. Você foi intuída, porque foi uma resposta muito boa. Eu aceitei. Aceitei, Marlene, não como sua. Aceitei como recado da espiritualidade. Olha que bacana. Se eu não me engano, acho que na introdução do Boa Nova, o Humberto fala que ele teve acesso às originais para escrever o Boa Nova. Se eu não estou enganado. É mais ou menos por aí, né? Então, mas é aquela coisa, só o dia que chegar a nossa vez que a gente vai... É que lá é tudo diferente, né? Em 7D, né? Dá para sentir cheiro, dá para ouvir os barulhos, dá para ver a cena. Nossa, Ramon, mas a hora que eu chegar lá, minha capivara vai estar tão grande que eu não vou ter tempo de ficar Não, hein, Lúcia, é verdade. pesquisando isso, não. Eu vou ter que pedir ajuda até de alguém da justiça aí para me ajudar lá. A hora que a minha ficha criminal, eles vão falar assim, minha filha, você está querendo saber a história de Jesus, preocupe-se com você, não, pelo amor de Deus. Ramon, eu não sei se você ouviu o Êxodo de ontem. Não ouvi ainda não. O último não. Citou um fato lá, que um cara fez uma pergunta para ele, por que Deus me criou? Aí ele disse que refletiu um pouco, concentrou e veio também para ele. Ele falou, quando você chegar nos mundos celestes, você vai saber. Respondeu tudo, né? Também que Nossa. espírito a gente tem essa saída, né? É verdade. Marlene, será que essa segunda parte aí também, o versículo 40, não é um recado para nós também nesse sentido? Não, porque fala assim, a criança, né, nesse meio tempo, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ela. Será que esse tempo, para a gente não saber dos detalhes da vida de Jesus nesse período, não é para a gente se fortalecer também? Né? Achei legal essa observação sua. E ter um pouco mais de sabedoria para lidar com isso. Jesus é a criança interna nossa, né? Que ainda é nenê, como diz a Lúcia agora, que está chegando na fase da adolescência, ainda cheio de questionamentos, somos nós, né? Nós estamos bem nesse estágio. Eu achei legal isso aí que você falou, Hernani. Eu estava pensando nessa metáfora, eu falei, tudo é ensinamento, de repente é um ensinamento para nós. Chegar no momento certo, conforme vocês disseram, né? Vai chover para nós aí. Hernani, posso falar? Pode, Oi. claro. Eu cheguei atrasada, ainda estou, como diz aqui, só aprendendo com vocês. Mas eu fiquei aqui pensando nessa fuga que vocês já estudaram, né, aí,
acender a luz aqui, nessa fuga para o Egito, até a família de Jesus, até eles, partiram, naquele momento era necessário, né? Partiram, buscaram vamos dizer, a situação ser resolvida, para depois voltar, etc. Então, na vida, sabe o que é? Às vezes a gente não tem capacidade ainda, eu não estou falando que Jesus não tinha, porque quando ele diz não vim destruir a lei, ele não quis forçar, vamos dizer assim, nada. Ele se submeteu, né, ao processo exigido pelo templo, a família dele, tudo bem, mas essa fuga, muitas vezes, eu fiquei refletindo nisso, muitas vezes, não é a gente fugir do problema, é a gente esperar a decisão divina para aquilo. Por quê? Nem tudo nós temos condição de, não só de enfrentar, igual você falou aí agora. Às vezes, a gente precisa se fortalecer mais, a gente precisa de ter uma nova condição para conseguir vencer certas situações, né? Porque nós somos imperfeitos, se vier tudo, nós não vamos dar conta não, de repente, né? Uma coisa. E essa fuga não é fugir dos problemas, é respeitar o momento que Deus está oferecendo para nós. Então, a gente vai esperar o momento certo de agir, o momento certo de tomar decisões, né? Eu fiquei pensando isso, não sei aí se acrescenta alguma coisa, mas meio para mim, né? E estou gostando muito aí desses aprendizados aí das meninas, viu? Nossa, que legal, Nath. Marleninha chamou a gente de meninas, hein? Ó. Ramon. Tá mudo, Marleninha. Pode falar, Silvia. Tudo nós falamos, Lu. Bom, você é, né? Parece que a Silvia quer falar também, se não me engano. Silvia? Quero. Fica à vontade. Eu quero falar assim. Por que vocês acham que Kardec não cita nada do nascimento de Jesus, de toda a fuga do Egito? Ele não relata detalhado para a gente. Por que vocês acham que isso aconteceu? Então, ele se absteve, Silvia, nas partes que não tinham tanta discordância entre as diversas religiões no planeta. Então, ele pegou mais aquela parte moral que é universal. Então, se você tiver em qualquer religião, se você for estudar esquece a parte da reencarnação, que essa daí não tem jeito, né? Mas se você não discutir sobre a parte da reencarnação, todos os ensinos morais se adaptam a qualquer visão religiosa. E eles também não entram nessa pauta das polêmicas, né, que a gente conversou tanto, de aconteceu, não aconteceu, é verdade, foi adulteração, não foi. Porque se você pegar algumas partes do Evangelho, embora a gente está se esforçando para tirar o espírito da letra, se você for olhar bem, dá para pensar que não foi alguém que inventou aquilo ali, né? Então, é para fugir desse tipo de polêmica, né? Se eu não me engano, está escrito também na introdução, não é, Marlene? Me ajuda a lembrar aí. Na introdução do Evangelho, ele fala dos dogmas, dos pontos históricos, etc. Porém, o nosso trabalho será fundamentado nos princípios morais. Quanto a estes, não há discordância em nenhuma religião, seita, entendimento ético, etc. É aspectos morais do ensinamento de Jesus. Isso aí é o que você falou mesmo. E interessante, né, Nara? Viu, Silvinha? Eu acho que ainda respondendo aí a sua questão, que Kardec ele foi formado na escola de Pestalozzi, que era protestante, e que ele ensinava a religião para os alunos, né? Mas o próprio Pestalozzi, um grande espírito também, que a gente sabe disso, ele trazia o aspecto mesmo, vamos dizer, evangélico, moral. Então, Kardec ele tinha essa formação muito forte dos evangelhos, ele conhecia, por isso que ele soube discernir.
isso eu ponho, isso eu não ponho. A formação dele com Pestalozzi aí tem que contar, né? Agora, na hora que ele foi escrever o Evangelho. E lembrando ainda, Silvinha, que de todos os 5 livros que ele escreveu, o Pentateuco, eu estou dizendo, né? Escreveu mais de 5. Desses 5, o Evangelho foi aquele que ele fez um retiro espiritual. Ele fez um retiro espiritual para poder escrever o Evangelho. Olha o peso e a responsabilidade. Então, tá tudo ok. Eu penso. É lindo ver como que ele disserta sobre os comentários das escrituras, né? Você vê que ele tem um conhecimento profundo. Quanto mais a gente avança o nosso pinguinho aqui, mais a gente vê o alcance, né, que ele tinha. Na Revista Espírita, né, a hora que a gente lê lá, os comentários sobre o Antigo e o Novo Testamento, é incrível. Hein, Silvia? E aí? Tá certo? E Kardec também se utilizou a universalidade da mensagem, né? A concordância entre os espíritos relativa a cada mensagem que era recebida. Então, ele tinha esse critério de separar tudo isso e perceber a universalidade de todas as mensagens que chegavam de todas as partes do continente na época da codificação. Bem lembrado. Pensando assim no que a Marlene falou, eu fico mais com a ideia de que Kardec é só o codificador. Assim, só não menosprezando, mas a obra é muito maior do que ele próprio. Quem coordenou, todas as mensagens, tudo que está ali no Evangelho, nas obras básicas, foi o Espírito de verdade. Então, não seria ligado a uma religião em si, do codificador. Eu posso estar errada, mas Tá certinho, Silvia. eu penso dessa maneira. Os comentários assim, que a Marleninha fez, até eu falei algumas coisas também sobre isso, é porque a gente sabe que para os bons espíritos encontrarem na gente as alavancas para executar alguma coisa, a gente tem que ter aquelas matrizes de alguma forma disponíveis, né? Seja inconsciente ou até conscientemente. Então, ele tinha esse discernimento, né? Então, a gente percebe isso tanto na forma como ele organizou os conteúdos, né? Ele foi recebendo esses conteúdos diversos, como também na hora que ele comenta. Tem muitos momentos que é ele que comenta, né? Ele leu a comunicação que ele recebeu e depois ele faz um comentário sobre ela, seja no Evangelho, seja no Livro dos Espíritos, seja na Revista Espírita, né? E aí é muito interessante perceber isso. Mas você está certinho, Silvio. De qualquer forma, para lá da nossa admiração e confiança, né? O trabalho não é ele. Você está certinho. Até por isso que ele mudou o nome, né? Então, muito bom, muito bem colocado. Recebeu uma missão, né, Ramon? Porque Kardec, muitos dizem, né, é o bom senso encarnado. Isso. Porque a missão que lhe foi confiada, da terceira revelação, de ser esse intermediário, né, da terceira revelação, tem uma grandiosidade, um impacto para a humanidade que a gente não consegue mensurar na atualidade. O que a doutrina espírita faz na nossa vida é algo que a gente pode viver séculos trabalhando em favor do Cristo, em favor da mensagem que a gente não paga. Porque a doutrina espírita, ela nos faz ressurgir, renasce mesmo, a gente se torna outra pessoa quando a gente consegue entender um pouquinho da mensagem, né? Do quanto de fraternidade, que se todos compreendessem um pouquinho da doutrina, a fraternidade teria, a caridade, conseguiria fazer um trabalho de séculos no coração dos homens, né? É mesmo, né, Meire? É interessante, porque mesmo as pessoas que não são espíritas, a gente fala aqui da nossa experiência no Brasil, né? Na hora da dor mesmo ali, ó, a hora que a ruela aperta, eles buscam um espírita para receber o consolo. Não é o consolo da pessoa, mas o consolo daquilo que ela sabe da doutrina, né? Porque, com todo respeito, pelo menos as doutrinas que a gente conhece aqui, eu sei que o mundo é muito grande, existem muitas doutrinas, mas pelo menos que a gente conhece aqui, elas não respondem, né,
Então, é muito interessante mesmo. Nós não, assim, eu falo de mim, eu já não tenho a dimensão do valor dessa doutrina ainda, né? Estou falando de mim, viu, gente? Não tem a dimensão. Porque a própria Joana de Ângeles fala que é uma doutrina que veio para iluminar consciências e consolar corações. Então, eu falo por mim mesmo, se eu não conhecesse o Espiritismo, não sei o que seria de mim. Porque a gente é muito pequeno ainda perante todas as coisas que nos envolvem como espírito encarnado, né? E esse sustentáculo a gente tem na doutrina, e a gratidão que a gente tem é uma coisa que a gente não tem como, a paga que a gente dá por ter tido esse tesouro divino na nossa vida. Que vem realmente para nos sustentar, né? Para nos dar essa força, para iluminar a nossa consciência, fazer com que a gente seja um pouquinho diferente, apesar das nossas dificuldades ainda de espírito encarnado, dos nossos atavismos que a gente traz de outras épocas, mas a gente está tentando ainda entrar nesse caminho reto, tentando fazer algo de bom, já consegue ver uma luz assim, né, nesse horizonte divino. É isso mesmo. E é interessante que a doutrina espírita ela tem essa característica dela racional, né? Que ela vem descortinar para nós o que estava muito encoberto aí sobre o véu dos dogmas, né? Mas o papel principal dela é o papel consolador e do amor. Tem uma passagem que eu tentei procurar aqui, não sei se é no livro Viagem Espírita ou se é no que é o Espiritismo, que Kardec relata duas pessoas discutindo, em que uma tinha a razão e a outra estava errada. Só que a que estava errada era uma pessoa que tinha um coração muito amoroso e verdadeiro. Ela estava errada só nos seus princípios, mas ela tinha muito mais amor no coração. E pergunta-se com quem ele ficava. Aí ele fala, com aquele que tem mais amor. Então, aí a gente percebe por que Kardec focou mais no aspecto moral. Porque o que importa para a eternidade é o aspecto moral. Porque as coisas aí que vêm agregadas, mas mais ou menos tempo a gente vai ter que tomar conta dessa realidade, que são periféricas, né? Igual a gente está discutindo. Jesus foi com Maria e José para o Egito. Se você for ver no Evangelho de Mateus, ele não fala isso. Após a apresentação de Jesus no templo, ele já fala que foram direto para Nazaré. Então, é uma coisa para a gente discutir, foi para o Egito ou não foi para o Egito? Né? Todas as evidências aí, e os historiadores comentam muito nesse período que ficou no Egito, mesmo porque houve a questão da matança das crianças e da morte do Herodes. Então, tudo leva a crer que Mateus, pelo seu foco mais no público dele, né, ele omitiu essa parte. Mas é uma questão que você vê relevante perto do amor do Cristo, das suas passagens, dos seus sermões. Então, é bom que a gente chegue nessas reflexões. É importante a Silvia levantar essas questões na reunião. Verdade. E aí, gente, o que mais? Zé Mauro não falou nada, né? Uai, o Carlos, Fernando, por que o Carlos está caladinho hoje? O Carlos está tá abonado hoje, que ele está cuidando do pai dele, ele só está de ouvinte hoje. Eu estranhei mesmo, mas então tá certo. Desculpa, hein, Carlos. Hernani, eu estava analisando, né? Eu não sei se tem muito a ver o que eu estava pensando, que existe uma lei imaterial que todos nós participamos dela. E essa lei é uma lei tão simples, é uma lei tão explícita, né? Que é a lei de trânsito. E se nós não obedecer à lei de trânsito, é um problema, porque então pare, se nós não parar, é acidente.
diminua a velocidade que tem curva perigosa. Então, são os sinais da lei de trânsito. E nós somos danados para infringir essas leis. Ah, não está vindo ninguém, e vai. Ah, dá para passar no sinal, e vai. Então, eu penso que a lei da vida, a lei assim, a lei do sistema, né, todinho, tem muita relação com essa lei de trânsito, porque a doutrina é tão clara para nós, né, tão evidente para nós, né, ela tem uma condição tão boa e é tão clara quanto a lei de trânsito. E a maioria das vezes a gente se atropela ainda, né? Então eu fico fazendo as minhas na hora do outro, o meu tic-teco fica aqui batendo no outro, né? E eu estava pensando a respeito dessa lei de trânsito, e é uma lei que eu acho que todas as pessoas precisavam de tirar carta de automóvel para entender das leis de trânsito. Todas as pessoas. Porque aí ficaria mais fácil, né? Não sei se tem muito a ver o que eu estava pensando, mas eu cheguei numa conclusão mais ou menos assim. É uma comparação, né, Zé Mauro? A lei de trânsito é uma lei que está no nosso dia a dia. Se a gente comparar aí com as leis humanas em geral, a gente percebe que elas mudam o tempo todo, né? Hoje, uma lei que é de um jeito, ainda mais no nosso mundo tão frenético, você tem que estar todo dia dando uma olhada se a lei não mudou. Só que a lei de Deus não, essa é imutável. Verdade. Essa aí está na nossa consciência. E se nós infringir essa lei de trânsito, é problema. Não é? A de Deus também. Né? Só que a lei de trânsito, a multa vem do Detran, né? Agora, a lei divina vem da nossa própria consciência. É por isso que eu te falo para você, que a gente precisa de observar no mais fácil, né? Porque aí depois o mais complicado, ele é, né? É verdade. Mas e existe alguém que planejou a lei de trânsito, existe alguém que fez uma pesquisa para avisar, para diminuir a velocidade, né? Como Kardec fez toda a pesquisa, né? Aí vem os apóstolos, aí vem os historiadores, como que você falou. Quer dizer, nada é jogado dados, né? Nada é jogado dados. Então, existe uma importância muito grande, né, em tudo isso que nós estamos estudando. Eu jogo as coisas mais simples para mim poder entender, entendeu? Então, eu pego Não, mas é ótimo fazer essas comparações. Muito bom. Pois é, Mauro, mas você está falando aí, dentro dessa simplicidade das leis, assim, eu acho que a gente aprende muito. Aqui perto da minha casa tem semáforo agora, né? Até já comentei com você, né, Mauro, que estava tendo muito acidente e tal. Então, hoje eu ia atravessando e eu estava a pé, né? Que também o pedestre tem que seguir as leis de trânsito. Aí eu olhei, o sinal estava vermelho. Mas a hora que eu fui atravessar, eu vi que ele ficou verde para o motorista, não para mim. Aí eu recuei. Aí, imediatamente, o motorista já mandou bala. Aí o outro não continuou e falou para eu passar. Aí eu vim reflexionando sobre aquilo. Eu falei, olha que delicadeza, há motoristas e motoristas. Porque se eu já estava com o pé na faixa, e a gente, quando estuda as leis, igual você falou, você sabe que você deveria esperar mesmo. Só que aquele apressado e afoito, ele não quer nem saber, meu filho. Tá verde para mim, eu estou me mandando. A outra foi educada, fez sinal para eu passar e eu passei. Então, até nas leis da Terra, né, igual você está falando, ela nos convida a um olhar diferente, né? Um olhar diferente. Igual foi comentado aqui agora mesmo, você não precisa seguir a lei no rigor. E a própria o trânsito, como que chama? Trânsito defensivo, né? Direção defensiva, ela nos ensina isso. Você tem que ter um respeito, você não pode só seguir a lei na íntegra, porque senão
Eu achei muito interessante isso que você falou. E aconteceu hoje cedo isso comigo, sabe, Zé? Mas é desse jeito. Eu fico observando, aqui quando eu saio de casa, eu saio bem cedinho, e tem um semáforo aqui, e na avenida. Tanto vermelho quanto verde, eu olho, eu entro devagarzinho, olho os dois lados da avenida para mim poder passar. Sempre, normalmente, não existe nenhum transeunte ali. Mas tanto verde como vermelho, eu não entro assim, é verde para mim, entro e vou embora, não. Não faço de jeito nenhum. Porque vai que tem uma pessoa que às vezes pensa que não tem ninguém, né? Porque está vermelho, né? Não tem ninguém. Aí a coisa acontece. É complicado. Complicado. Bom, amigos, o Ramon tem um texto aí interessante, está na Revista Espírita, né, Ramon? Isso. Vamos colocar aí para... Ramon vai ler para a gente tirar algum comentário dele. Muito legal, Zé, adorei que você trouxe aí do trânsito. Acho que é por aí mesmo. Se a gente usar no trânsito essa lógica de não faça para o outro o que você não queria que fizesse para você, não tinha nenhum problema. Verdade. Então, vamos lá. Então, essa está na Revista Espírita, deixa eu ver se aqui em cima tem isso, março de 1861, tá? É uma carta que um assinante da Revista Espírita, que era judeu, o senhor Mulhouse, aqui, eu não sei nem como é que pronuncia, se ela, de repente, a Marlene me corrige aí. E ele é judeu, então ele fez algumas perguntas para os espíritos sobre isso, né? E aí veio um espírito do Mardukê, que fala, né, Marlene? Pelo menos escutei alguns especialistas falarem Mardukê, né? Escreve Marduqueu, né? Mas fala Mardukê. E é muito bonito aqui, eu acho. Em todas as comunicações feitas à Sociedade Espírita de Estudos Espíritas, cita-se Jesus como sendo o que ensinou a mais bela moral. Que devo pensar disso? Né? Lembrando que ele é um judeu, tá? Resposta. Sim, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, a mais sublime. A moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e os tornar a todos irmãos. Moral que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor do próximo, que deve criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, uma moral que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, à qual está submetida a natureza. E o Espiritismo é uma das forças vivas de que Deus se serve para fazer a humanidade avançar na via do progresso moral. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para realizar o progresso que está nos desígnios de Deus. Elas devem seguir a mesma rota percorrida pelas ideias de liberdade, das quais eram precursoras. Mas não se deve crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Para chegar à maturidade, elas necessitam de abalos e discussões, a fim de que possam atrair a atenção das massas. Mas, uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e estes se ligarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Deus é único, e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que serviu Deus para o revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo
tão notável destinavam-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Aí vem a pergunta 2 que ele fez aqui. Ó. Em que, pois, a moral de Moisés é inferior à do Cristo? Resposta. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ele se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto aos aperfeiçoamentos da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, ao passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm os germes da mais ampla moral cristã. Olha que bonito isso, né? Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas, nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante. Olha que legal. Qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. É bacana, né? Muito bacana. É isso que nós temos que fazer, viu, Ramon? Fácil, Antônio? Tá fácil. Hoje o Haroldo, sexta, né? Ele fechou o estudo com um artigo da Revista Espírita. Então, você vê, ele estuda lá arqueologia, né? E sempre fecha com um texto da doutrina, porque a doutrina é a chave, né? Bom, assim dizia Kardec. Né? Isso mesmo. Fala alguma coisa, gente. Às vezes eu fico pensando assim, porque também, para a gente não cair nos fanatismos que a gente traz, né? A gente tem muitos atavismos disso ainda, né? Então, igual aquela história, o espiritismo vai ser religião de todo mundo? Não, ele é o futuro das religiões, né? Então, às vezes eu fico pensando, assim, a hora que a ciência chegar, aceitar, né? Porque chegar já chegou, né? Mas a hora que ela aceitar publicamente a reencarnação, a gente tiver provas aí divulgadas na mídia, até aparelhos para conversar com os espíritos e tal, essa vai ser uma realidade que vai estremecer o mundo, né? E o mundo de todas as religiões, não só a do mundo ocidental que a gente conhece. E aí vai ser interessante, porque com certeza eles vão olhar e falar assim, vem cá, vamos ver o que estão falando sobre isso daí então, já que existe mesmo, né? Já que existe reencarnação, está comprovado, já que existe espírito e a gente pode conversar com eles, né? Então eu imagino que as religiões todas vão se alimentar desses ensinamentos, vão ganhar em profundidade, em riqueza, e vão criar uma transformação muito grande dos seus próprios fiéis, né? Não precisam deixar de existir. Eu gosto de pensar assim, não sei se vai ser assim não, mas faz bastante sentido para mim, sei para vocês. Por isso que é interessante, né, Ramon, a gente sempre manter o tripé da doutrina, né? Como ciência, filosofia e religião. Porque para esse momento que vai chegar, nós vamos ter que estar amparados nisso aí. E o que vai coroar isso tudo é a moral do Cristo mesmo.
Porque o próprio Chico disse numa passagem lá que no futuro nós vamos conversar com o plano espiritual por aparelhos tipo tablet, que a imagem vai se projetar e nós vamos comunicar do lado de lá. Mas se isso não tiver alicerçado numa moral, o Espiritismo não vai cumprir o que ele veio para cumprir, né? Então a gente tem que deixar essa chama viva. E é por isso que a gente está estudando hoje, né? E a gente está fazendo toda essa fusão aí do Velho Testamento com a revelação do Cristo e a doutrina espírita, para que essa árvore continue com a raiz forte lá embaixo. E o fruto dela permaneça um fruto sadio também. Tá aí, pessoal, tem mais um minutinho. A Rita não falou nada, o Iris. Fiquem à disposição, só abre o microfone. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Eu acho que o estudo chegou no objetivo que a gente queria, né? Que foi estabelecer o que era o cumprimento dessa lei, né? Eles ficaram lá esses 2 anos lá para quê? Aleatoriamente ou não? Não, tinha um motivo, né? Cumprimento dessa lei divina. E no momento certo eles voltaram para dar seguimento a todo esse planejamento. E na semana que vem a gente vai complementar com o próximo capítulo, né, Ramon? Sim, eu quero que a ideia seja isso. Sim, Não ficou de eu falar na próxima ou mudou? Opa, Pode verdade. ser. Então, o Hernani falou assim, a próxima reunião de Maria, né? É. Mas, Não, vocês vão me avisando aí. não, se você tiver condições, Hernani, tá? A gente queria confirmar isso, tá? Se você tiver, nós estamos contando com você. Não, eu já preparei, né? Tá. Aí Tá vocês fechado, sabem. então. O que for melhor para vocês. Você está em Brasília? Eu estou, Marlene, ainda. A Vanessa está aqui, ela veio para cá. Ela e as meninas. Ah, que bom. Nós estamos aqui. Manda um beijo para elas, viu? É porque ontem foi aniversário da Helena, né? Aí eu falei, eu vou trazer as meninas. Vanessa ia cantar num casamento, aí ela falou, ai, mãe, não tem como eu e tal. Mas terminando lá, ela veio. Ai, que bom. É. Graças a Silvia. Deus. Silvia ia falar alguma coisa? Silvia, fechou. Eu estou com uma dúvida. É 2 anos ou 12 que Jesus ficou no Egito? Eu já li 12. 2 que eu... 12 anos foi o... A apresentação no templo. Não, a primeira aparição deles, aparição assim, desse lapso temporal entre a volta dele para Nazaré, depois do primeiro registro que tem é lá no templo aos 12 anos, não é isso, Ramon? Hernani, eu vou ter que dar uma olhada, eu também fiquei na dúvida agora. Eu fiquei na dúvida, mas eu penso que sim. Não sou expert nesse assunto, não. Mas eu acho que é isso, sim. Aí depois ele só vai aparecer lá com os 12. Isso. A gente pode 12, então seria esse lapso aí, Silvio. Mas também não sei, né? Mas a gente pode levantar essa questão, depois colocar lá no grupo. Uhum. Tá bom. Bom, pessoal, então vamos passar para a prece final, pedir para a Marleninha fazer a prece, parece que ela comentou aí a outra pessoa, né, que nós vamos endereçar a prece. Ana Luísa. A Ana Luísa, tem o pai do Carlos. Tá. Pela Lucélia. A Lucélia está com a fala muito comprometida, né? Não sei exatamente o que é, eu só sei que eu estou observando, isso é visão minha. Cada dia parece que está mais complicadinho. Tanto é que quando às vezes ela gosta muito de perguntar, de participar, ela tem escrito, ao invés de falar, né? E a Lucélia é uma das primeiras aqui desse grupo, não é, Hernani? Assim, ela entrou no EAD, mas ficou lá uns 4 anos. Então vamos orar, né, por elas. Querido Mestre Jesus, nós estamos aqui, seus irmãos pequenos, né?
Podemos dizer que somos os caçulas, estamos aprendendo lentamente, de acordo com as nossas possibilidades, e sabemos que para você isso não tem muita importância, porque tem certeza de que todos nós chegaremos no momento exato, claro que através também do nosso esforço, da nossa caminhada, ao conhecimento mais alargado de sua doutrina. Por ora, Senhor Jesus, ajude-nos todos os dias a aprender a amar. Que comecemos com as pessoas que já temos certa afinidade, as pessoas queridas, e que possamos ir estendendo este amor a todas as demais criaturas. Ajude-nos todos os dias nessa grande lição, neste grande aprendizado, porque temos certeza que se aprendermos a amar, todos os outros conhecimentos serão mais fáceis. E porque estamos aprendendo a amar, Senhor, nós vamos implorar mais uma vez pelo lar da Vanessa, da Mel, da Liz, de todos os familiares, a nossa querida Nara. Sabemos que eles já estão sendo amparados, mas que continuem recebendo da equipe espiritual do Luz e Amor, também dos nossos sentimentos que transbordam o desejo profundo de que elas estejam o mais rápido possível bem, que eles possam receber todos esses sentimentos. Também para a Lucélia, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho observado que a sua fala está com muito comprometimento. Uma pessoa tão estudiosa, Senhor, tão dedicada, que ela possa receber, Senhor, todo o tratamento de que necessita, para que ela possa continuar conosco nos estudos, no trabalho e no aprendizado. E a Ana Luísa, né, que desde sexta ela vem se queixando e agora hoje foi ao médico e diagnosticou zóster no trigêmeo. A gente sabe que isso dói demais, né? Mas que imploramos, Senhor, que não tenha um comprometimento mais sério. Sabemos que todas as dificuldades chegam até nós para o nosso aprendizado. Mas sabemos também, Senhor, que se pudermos ter alguém para ajudar a carregar a nossa cruz, sempre será bem-vindo. Que sejamos nós aqui hoje, agora, aquelas pessoas que estão no momento em que podemos servir, que a dor maior não chegou ainda à nossa porta, que nós podemos ajudar a carregar as cruzes dos nossos irmãos. Profundamente agradecidos pelo estudo de hoje, pelo trabalho incansável do Hernani e do Ramon para conduzir este estudo tão profundo, nós encerramos o nosso encontro de hoje na certeza que durante toda a semana continuaremos a receber o amparo de que necessitamos. Abençoe-nos sempre, que assim seja.